In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quinta-feira da nona semana depois de Pentecostes, celebrando a missa de domingo reduzida. Temos então ainda esta palavra de Deus. Dois tempos fortes se marcam, dois tempos fortes para a humanidade. E os dois tempos são crísticos. O primeiro, a primeira visitação, para usar o termo do Evangelho. E agora, a visita definitiva, o retorno de Jesus. Vejam, queridos, quanta tristeza não sente nosso Senhor de ver-se repelido, não reconhecido pelos judeus. Longa preparação, hein? Longa preparação. Toda a história de Israel, toda a história da humanidade antes de Cristo aponta para ele. Toda a história da humanidade aponta para ele. Não está lá naquilo que chamam de o proto-evangelho, isto é, naquela palavra que Deus pronunciou quando da expulsão de Adão e Eva, não está lá a promessa do Salvador. Lá nós vemos a promessa do Salvador. Quando Moisés, afinal, o grande legislador, declina a lei divina, os 10 mandamentos, é ele mesmo que diz que viria um profeta que seria semelhante a ele. E todo o trabalho dos profetas é de anunciar a vinda do Cristo. As duas, né? As duas. É de anunciar a vinda do Cristo. Uma longa preparação. Uma longa preparação. E em Israel, a verdadeira religião estava tão corrompida, que não reconheceram o tempo da visitação. E por isso veio o castigo, anos 70. Não ficou pedra sobre pedra. Tudo. E o povo disperso. Todos estes séculos, hein? Todo esse tempo. Até realmente, como diz São Paulo, até ao fim dos tempos. Até ao fim dos tempos, Israel ficou... Só vive ainda a última geração. Só a última geração retornou. Só a última. 48. Estamos na última geração de Israel. Só a última retornou. Para concluir a história. Olha. Que troço, hein? Que troço. A nossa vez, queridos. E quem está, de fato, reconhecendo esse tempo, esse é um ponto tremendo. Quem, de fato, hoje está reconhecendo o tempo que nós vivemos, que é o tempo do retorno de Jesus, do pleno cumprimento de tudo aquilo que desde o início sempre a humanidade viveu. Agora a coisa é forte. A gente acha forte ter a primeira vinda de Jesus, foi fraquinha. Fraquinha como é fraco o ser humano, não veio ele na nossa humanidade? Fraquinha como é forte a nossa pobre humanidade. Mas agora vem de Deus. Agora vem com toda a divindade, agora vem com toda a força, com toda a glória. Agora que a coisa... É agora! E os homens ceguinhos. Não, mas pode haver uma igreja mais... Não. Onde está a verdadeira religião? Ceguinha. Acompanhe. Só para dar um exemplo do que está hoje acontecendo, acompanhe a Jornada Mundial da Juventude, vejam quanto são todos os assuntos, menos esse assunto de jeito nenhum. Nem pode. Aliás, o assunto Jesus não se toca. A ecologia, mudança climática,
guerra, tudo que não seja religião, que não seja Deus, que não seja Jesus, que não seja a salvação das almas, que não seja... Só esse é o tema. Só este é o tema todo. Não há outro tema. Não há outro tema. Olha, não, se Jesus chorou porque não reconheceram ele na primeira vinda, agora as lágrimas são de sangue. Agora as lágrimas são de sangue. Tremenda, a nossa realidade é tremenda. E pobre da igreja remanescente no meio disso tudo, enganada por tantas teorias, né? Teorias milenaristas, né? Envolvida com papas, né? Aquela discussão idiota que ainda persiste, alguns ainda teimosos persistem, uma discussão idiota em torno da renúncia de Bento XVI. E não há palavra que ele tenha dito, gesto que tenha feito, que convença aqueles homens, aqueles clérigos, fizeram aquela discussão, arrastaram a pobre igreja remanescente nesse negócio por largo tempo. Depois o sede-vacantismo. O sede-vacantismo é outra peste tão grande que... Sim, o conservadorismo, meu Deus, para essa gente o que importa é o conservadorismo. Não é isso que importa. Conservadores somos, sim, daí. Né? Mas não é colocar aquilo... Não é colocar aquilo como... E para isso recusar toda a igreja. Tornam-se tão conservadores que com o conservadorismo colocam fora a igreja. Não é por aí. Não é por aí, com certeza não é. Esse é o sede-vacantismo. Agora descobriu um novo Papa lá nos Estados Unidos. Tem um na Europa, um outro Papa lá na Europa. E além do Vaticano, fora do Vaticano, né? Um Papa resultante, acho que é do Vaticano I ou do Vaticano II mesmo. Não, acho que é do Vaticano I. Mas tem um outro Papa lá nos Estados Unidos também. Reuniu-se ele, o rapaz, sei lá, com a mãe e mais alguns leigos e elegeram o Papa. Está lá ele, todo de branco. Mas bem provido, economicamente bem provido. Né, e aí nós vamos contando os Saras, né, Cardeal Sara, né, vamos contando Schneider, né, vamos contando Burke, ceguinhos. Não reconhecem o tempo que nós vivemos. Os melhores cardeais não reconhecem o tempo que nós vivemos. Absolutamente não. É muito de lamentar o que nos acontece. Muito de lamentar. Aí um grupo puxa para cá, outro grupo puxa para lá, e o pobre do povo no meio disso tudo. Quer dizer, na verdade, esses grupos, na maioria, são feitos pelos próprios leigos, pelo próprio povo, e é evidente para cá, é confidente para lá, é a mensagem de todo tipo, de toda ordem, e são videntes, até sacerdotes, né? Até sacerdotes. Então, parece que o que é mais esquecido mesmo é a doutrina da igreja, o magistério da igreja até a renúncia de Bento XVI, a sua sã tradição, a sua moral, a sua liturgia. Tudo isso parece ser de menos importância. Né? Mas era tudo isso justamente que Cristo queria encontrar ao seu retorno. Mas, sobretudo, queria encontrar homens desejosos dele. É isso que mais importa para o nosso tempo. Homens desejosos do retorno do Senhor. Mas era isto que mais importa. Era isso que nós mais devíamos pregar e dizer, me incluo nesta, né? E pedir que os homens desejem ardentemente desde o fundo do Maranatá. É a última palavra do Apocalipse, da Bíblia. Última palavra. Mas que essa palavra estivesse na nossa boca.
sobretudo no nosso coração. Maranatá, desejamos, queremos o retorno de Jesus. Mas parece que só com o castigo. Não vai adiantar nem aviso, nem milagre. Parece que somente mesmo é com o castigo. E com o último, os 3 dias de trevas, é que se abrirá o coração do homem para desejar e entender que fora de Deus, que fora de Jesus consigo, não há realização alguma. Mas quem nos serve um mundo onde não esteja Deus, não esteja Cristo? Mas vão encher de que beleza? De que beleza vão encher sem Deus? Não há beleza, não há bondade, não há verdade sem Deus. Beleza, bondade, verdade. Não há nada disto sem Deus. Mas que promessas farão aos homens de que Jesus virá com os seus santos e reinará e depois nos abandonará de novo aos assaltos do inimigo? Mas isso aí, que adianta? Não viveu a igreja já isto no milênio que já passou? Né? E olha o estado que nós estamos. Não, nós queremos a coisa definitiva. O que vem é o definitivo, é Jesus para sempre conosco. Novo céu e nova terra. São as promessas de Jesus. É isso que nós esperamos. Queremos viver para sempre com Jesus neste mundo. É isto que nós desejamos. E é isso que nós prometemos. É isso que os homens devem desejar ardentemente no seu coração. Mas desejar profundamente. Nos 45 dias que teremos, depois dos 3 dias de trevas, é só isso que nós teremos diante dos olhos. O desejo ardentíssimo do retorno de Jesus. Ver a sua face, ouvi-lo falar a nós. Que ele, com o Espírito Santo, nos abra a presença da visão beatífica do Pai. Só isto é que nós vamos desejar. Esse é o desejo que devemos ter nos nossos corações, desde já, queridos. Desde já. Quando ouvimos falar do nosso tempo, deixa passar guerras, mortes, pestes, doenças, fome, maltratos, sofrimentos todos que os homens possam atrair sobre si mesmos, porque o que nós queremos é Deus. O que nós esperamos, na verdade, é Deus. E somente Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.